Olá, futuros enfermeiros. Estamos de volta para mais uma aula de matemática básica, professor Narciso aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cálculo de porcentagem em soluções medicamentosas. Mais um assunto também muito importante para a prática do dia a dia da enfermagem. Em hospitais, em clínicas, em unidades básicas de saúde, as prescrições nem sempre vão condizer com a medicação que tem lá na instituição, né, que foi adotada como padrão por aquela instituição que você trabalha. Em situações como essas, a equipe de enfermagem ela tem que estar preparada para adequar essas dosagens e para preparar uma solução cujo volume e concentração sejam os mais próximos possível dos prescritos pelo médico. Muitos estudantes e profissionais de saúde têm bastante dificuldade quando precisam resolver cálculos de concentração de medicamentos que envolvam porcentagem. Para ajudar nessa tarefa aqui, o professor hoje vai ensinar a realizar esses cálculos utilizando a regrinha de 3 que a gente viu na aula da semana passada. Então vai facilitar bastante a vida de vocês fazer essas continhas com regrinha de 3. Quando nós vamos preparar um medicamento, muitas vezes é preciso infundir ou diluir o nosso medicamento em alguma solução. Então, obrigatoriamente, a gente tem que saber qual que é a concentração dessa concentração, qual que é a concentração da solução que a gente vai utilizar. Você tem que saber, tem que estar escrito em algum lugar. E para saber essas concentrações, quando você não souber, para descobrir o que você vai fazer? Uma continha utilizando a regra de 3 da maneira que o professor vai ensinar aqui, com a concentração que você tiver, que muitas vezes aparece em porcentagem. Para a gente falar de porcentagem, vai ser a última parte da aula. A gente tem que fazer uma revisãozinha de alguns conceitos muito importantes. O primeiro deles é solução, né? A gente precisa definir solução e para definir solução a gente tem que saber o que é soluto e o que é solvente. Então vamos começar por soluto. Soluto, gente, ele é uma substância que está dispersa no solvente. Normalmente, o soluto é a substância que vai ser dissolvida e, na maioria das vezes, ela apresenta-se numa menor quantidade. Já o solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido, né? Para a formação de um novo produto, para a formação da nossa solução. Então, é comum que o solvente apresente-se em maior quantidade na solução. Assim, soluto e solvente são dois componentes de uma mistura homogênea, ou seja, que tem uma fase só, que é chamada de solução, que em alguns casos pode ser solução química, mas no nosso caso é uma solução medicamentosa, né? Aqui é só uma ilustraçãozinha mostrando para vocês. Solvente normalmente vai ser a parte líquida dos materiais que você está trabalhando e o soluto sólido, mas não obrigatoriamente. O soluto pode ser sólido ou líquido, mas vamos lembrar do slide anterior, soluto apresenta-se geralmente em menor quantidade. Se você juntar os dois, soluto e solvente, nós vamos ter o que nós chamamos de solução. Olha aqui um exemplo bem facinho para a gente entender uma solução. Você pegar e misturar sal e água, você vai ter uma mistura de sal e água. Nesse exemplo que eu contei para vocês, qual que é o soluto? Se a gente for ver quem está em menor quantidade, é o sal, né? Então logo o sal é o soluto. Quem que é o nosso diluente aqui? O que a gente está utilizando para dissolver o sal? A água. Então a água é o nosso solvente. E a mistura dos dois é o que a gente chama de solução. Vamos começar a entender agora a concentração das soluções. Agora que a gente sabe o que é uma solução, a gente precisa entender como calcular a concentração da solução. Aqui o professor deu mais um outro exemplo de soluto e solvente. Olha só, você pegar o suquinho lá, o quisuco, o tangue, né? E preparar 1 litro de suco. Quem que é o soluto e o solvente? O soluto vai ser o suco em pó, que é o que está em menor quantidade. E o solvente, a água. A nossa solução vai ser quem? O suco pronto. Olha um exemplo do hospital agora. Uma solução de cloreto de sódio a 0,9% num total de 100 ml. Vamos dar uma estudada nessa solução? Quando você diz que você tem cloreto de sódio a 0,9%, o que você tem que entender? Que você tem 0,9 gramas. E
Em que? Em 100 ml de água. Nesse nosso exemplo, quem que é o soluto, gente? O soluto é o cloreto de sódio, né? Sólido, é o que eu falei. O soluto ele pode apresentar-se sólido e na maioria das vezes ele vem sólido, mas pode ser líquido também, tá, gente? Isso não é uma regra que ele seja sempre sólido. Mas aqui, no caso, é quem está em menor quantidade. E quem está em menor quantidade é o cloreto de sólido. Logo, ele é o soluto. E a água, nós temos CmE, a água é o solvente, está em maior quantidade. Uma outra maneira de você calcular as concentrações, existe uma regrinha matemática, né? A concentração, ela é igual a você pegar a massa do teu soluto e dividir pelo volume da solução. Muitas vezes a concentração, se você estiver trabalhando com gramas e ml, a tua concentração ela vai ser expressa a uma concentração X que você calcular em gramas por ml. É fundamental utilizar a unidade, tá, gente, nos cálculos que vocês fizerem. Se você estiver utilizando quilos por litro, então a tua concentração vai ser X quilos por litros, tá bom? Então, acertar as unidades é muito importante para fazer esse tipo de cálculo. É importante a gente relembrar um pouquinho também de um conceito chamado proporção. A gente não vai entrar muito a fundo nisso, mas a proporção ela é uma fórmula que mostra para a gente a concentração da solução de uma maneira que ela mostra para você a relação entre o soluto e o solvente expresso em partes. Como assim, professor? Olha só, uma proporção de 1 para 40, né? 1, 2 pontos, 40. Aí a gente lê, quando vocês verem proporção expressa assim, você tem que ler 1 para 40. E uma proporção dessa indica que você tem 1 grama de soluto para 40 ml de solvente. E a proporção nada mais é do que uma maneira diferente de mostrar a concentração de uma solução. Vocês vão ver que tem mais de uma maneira de mostrar a concentração de uma solução. E uma delas é a proporção. Outra forma que a gente tem de mostrar as concentrações é em porcentagem. E agora vamos dar uma olhada em porcentagem, porque a gente fala às vezes no dia a dia de porcentagem, vocês falam toda hora, o meu celular está com 10% de bateria. Mas o que realmente significa esse porcento, né? O termo porcento, ele é expresso nessa barrinha com essas duas bolinhas aqui. Isso é o porcento e significa centésimo na linguagem matemática. O percentual nada mais é do que uma fração. Lembra das primeiras aulas que nós falamos? E nessa fração, o numerador expresso e o numerador é expresso nessa nossa fração e o denominador que não aparece, ele é sempre 100. Por quê? Porque esse símbolo aqui significa por 100. Em outras palavras, né? O número que vem antes desse símbolo indica quantas partes de soluto, a menor quantidade, existem em 100 partes da solução. E vamos dar uma olhada na denotação matemática, né? Como que normalmente a gente escreve, né, esses números em porcentagem. Qualquer fração do tipo x sobre 100, ela pode ser escrita, né, com esse símbolozinho da barra e as duas bolinhas. Por exemplo, 40 sobre 100, 40 dividido por 100, pode ser escrito dessa maneira aqui, ó, 40 a barrinha com o símbolo do porcento aqui. 27 dividido por 100 pode ser escrito 27 com o símbolo do porcento, 27%. E 100 sobre 100, 100%, né? Sempre que você se deparar com o símbolo porcento, você pode simplesmente trocar ele por uma fração de denominador 100, ou seja, dividir aquele número que está na frente do símbolo por 100. Olha aqui o que é 37%. 37% nada mais é do que 37 dividido por 100. 48%. 48 dividido por 100. Isso parece básico, mas tem isso são conceitos lá do ensino médio que faz algum tempo que algumas pessoas não veem. Por isso é importante a gente relembrá-los, tá?
Vamos pegar mais um exemplo lá de dentro do hospital. 5%, você pegar uma solução a 5%, significa que você tem 5 gramas de soluto em 100 ml de solvente. Se você estiver trabalhando com soro glicosado a 5%, o que isso significa? Que você tem 5 gramas de glicose em 100 ml de soro. Olha um exemplo para a gente resolver. E agora vamos resolver utilizando a regra de 3. Olha como é simples utilizar, resolver questões, problemas que você se deparar, questões de concurso, problemas que você se deparar no local do teu trabalho, utilizando a regra de 3 quando aparecer fração. Olha o que o enunciado diz para nós. Quantos gramas de cloreto de sódio há em uma solução fisiológica de 500 ml a 0,9%? 0,9% quer dizer que a gente tem 0,9 gramas em 100 ml. O que eu quero descobrir? Quantas gramas de cloreto de sódio eu vou ter em 500 ml? Essas quantas gramas de cloreto de sódio que eu quero descobrir eu chamei de 100 em 500 ml. Aí lembre-se, né, das regrinhas da regra de 3, né, que é muito importante seguir, né, aqueles passos. Você colocar unidade embaixo de unidade. Você tem que preparar a tua conta antes de começar a sair fazendo cálculo. Depois de acertar a unidade embaixo de unidade, tudo certinho, você faz o cruz credo, multiplica em cruz, né? Isso aqui nada mais é do que o fui salvo pela Xuxa da aula passada. Quem não viu ainda, corre lá no WhatsApp que as mensagens ainda estão lá. No WhatsApp não, gente, desculpa, essa aula aqui foi no YouTube mesmo. Resolvendo essa conta, a gente vai ter 100 ml vezes x é igual a 0,9 gramas vezes 500 ml. O x vai ser igual a 0,9 vezes 500 dividido por 100, dando um total de 4,5. Então, em 500 ml de uma solução fisiológica a 0,9%, você tem 4,5 gramas de cloreto de sódio. Bem tranquilo fazer esse tipo, né, gente? Assim, a aula de hoje ela é muito curtinha, muito facinha, e o professor vai dar 2 exercícios aqui para vocês resolverem, e hoje, até o final da nossa aula, o professor resolve com vocês essas questões aqui, tá bom? Vamos praticar um pouquinho? A primeira questão que eu gostaria que vocês resolvessem é essa aqui, ó. E lembre-se, vamos resolver utilizando regra de 3. Aqui a única novidade que essa aula traz para nós é o porcento aqui, né? Então agora vocês já sabem o que significa esse porcento. É uma solução a 2% quer dizer que ela tem 2 gramas em 100 ml. O professor já deu uma dica de como resolver o primeiro enunciado da questão. Olha só, quantas gramas de permanganato de potássio são necessários para preparar 250 ml de uma solução a 2%? E a gente já viu durante a aula e o professor falou o que significa esses 2%. A outra questão que o professor quer que vocês resolvam é essa. Quantas gramas de sódio são necessárias para preparar 500 ml de uma solução salina a 7,5%? Então, com o que vocês viram hoje, tá tranquilo. Hoje na aula passada da regrinha de 3, quem não assistiu a aula da regra de 3 vai ser muito difícil resolver essas questões de hoje, tá bom? Então assim, quem ainda não tiver assistido, volta lá, dá tempo, e depois vem resolver esses exercícios. Beleza? Pessoal, mais uma vez obrigado pela atenção de vocês. Vocês são fera. Vocês assim, ó, quem tá aqui até agora tem mais do que merecimento de terminar esse curso que vocês começaram, né? Porque tem que ter muita força de vontade para estudar em um momento como esse, né? Além da dificuldade do ensino à distância, que nem todo mundo acha que consegue lidar com esse tipo de coisa, a gente tem que lidar com o psicológico nosso dessa pandemia. Deus me livre, mas tem gente que tem uma pessoa doente na família e aí chega nessa hora, tem que se concentrar, tem que esquecer os problemas, tem que esquecer o trabalho, as crianças gritando dentro de casa, igual vocês devem estar escutando o meu aí. Então assim, meus bens para quem chegou até aqui, falta pouquinho para a gente terminar o semestre. Beleza? Força aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau.